Amém, queridos? Então, em pé como você está, me ajude a receber o evangelista Geraldo com um aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Alô? Ok. Queridos, é um prazer, é uma alegria imensa estar com cada um de vocês aqui nesse início de tarde, né? Para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar. E também agradecer a confiança, agradecer a esse homem de Deus, o pastor Diego, não apenas por confiar na gente estar aqui, mas por estar esticando as nossas cordas. Porque é desafio atrás de desafio, mas nós temos vencido, porque é como ele falou, entendeu? Nós confiamos em Deus, mas primeiramente nós estamos submetidos a Ele, então nós confiamos nele também. Se Ele está dizendo que podemos ir, nós confiamos, e por isso nós estamos aqui. Amém? Então, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Aleluias, aleluias. Eu queria convidar os irmãos, já que estão todos de pé, vamos aproveitar esse momento, vamos abrir a nossa palavra lá no livro de Êxodos, capítulo 12. Nós vamos ler ali do verso 21 até o verso 28. Irmão eficiente, já está na tela, né? Todos encontraram? Se alguém não tiver ainda, porventura, encontrado na sua palavra, vamos acompanhar ali no texto da tela. O nosso texto diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez tendo entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Arão e Moisés, assim o fizeram. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Querido Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, e queremos nessa hora invocar o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, para que esse momento, ó Pai, não seja um momento em vão, ó Pai, mas que nós não venhamos perder, ó Deus, nada que o Senhor tem para nós. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, receber tudo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, capacita também esse teu servo, ó Pai, para que toda a palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã,
que eu venha liberar, segundo a tua vontade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Queiram tomar os vossos assentos, por favor? Queridos, esse ano que passou, 2020, foi um ano marcado por investidas do inimigo nas nossas vidas, de um modo geral, né? Foi um ano de muitas surpresas, eu diria desagradáveis, né? Onde nós pudemos ver claramente as investidas de Satanás sobre a família, sobre as nossas vidas. E essa pandemia, ou essa epidemia, fez com que várias famílias, várias pessoas perdessem, primeiro, entes queridos. Depois houve percas no trabalho, houve percas de moradia, teve pessoas que ficaram muito deprimidas, houve enfraquecimento na fé. Projetos foram adiados, tudo em função dessa epidemia, que nada mais é do que uma investida do inimigo nas nossas vidas. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite, ou nessa tarde. Eu venho aqui como profeta do Senhor, declarar na sua vida que 2021 será um ano de conquistas. Será um ano abençoado. Será um ano protegido e guardado pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto em que os israelitas estão ali no Egito já por vários e vários longos anos, sofrendo, são ali escravizados. E agora o Senhor levanta o seu servo Moisés para que pudesse resgatar o seu povo. E Moisés, então, ele se aproxima ali do faraó, e ele leva ali a mensagem que o Senhor deu para ele, pedindo ao faraó que libertasse aquele povo, para que eles fossem e adorassem ao Senhor. Mas faraó estava com o coração endurecido e de maneira nenhuma quis ouvir a voz daquele profeta do Senhor. E ocorreram 9 pragas até esse momento da história. Cada uma mais forte, cada uma mostrando para aquela nação que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro e que ele não estava de brincadeira. Mas, infelizmente, eles não quiseram ouvir. O faraó não quis ouvir. E agora, nós estamos aí no momento em que, em um ponto da história em que o povo de Israel, eles iam presenciar um dos maiores livramentos e proteção na sua história. Então Deus agora envia Moisés pela 10ª vez, pela última vez, ao encontro de Faraó, para levar a mensagem que o Senhor tinha para ele e para aquela nação, de libertar o povo, para que eles não sofressem as consequências dessa 10ª praga. E a 10ª praga não era nada menos do que a morte de todo o primogênito daquela terra. Seja o filho do faraó, seja o filho do escravo, seja do trabalhador ali comum, ou seja dos seus oficiais. Todos estariam debaixo dessa maldição, exceto o povo hebreu. Porque Deus, naquele momento, através de Moisés, disse para o faraó: tudo isso vai acontecer com o teu povo. Deus fará a diferença entre o teu povo e o meu povo. Então, queridos, Deus faz diferença entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Amém? E ele anuncia, através dos seus profetas, o que ele tem para fazer.
né? Nós nunca somos pegos de surpresa. Amém? Então o Senhor, olha aqui, o Senhor, ele dá a mensagem, ele manda a mensagem através de Moisés para o faraó, mas ao mesmo tempo, ele dá a mensagem a Moisés para o seu povo. Ele diz que o povo dele deveria tomar certas atitudes, algumas ações, para que, quando ele viesse destruir aquela nação, destruir não a nação, mas destruir o primogênito daquela nação, os filhos dos hebreus não fossem tocados. Amém? E naquela mesma noite, queridos, como Deus havia anunciado, depois que eles mataram o cordeiro e comeram em família, e com o seu sangue eles haviam ungido as portas, os portais e a ombreira. Então, naquela mesma noite, o Senhor envia então o seu anjo destruidor, e ele varre a terra do Egito. A Bíblia diz que houve choro durante a noite inteira, porque em nenhuma casa, ou melhor, em todas as casas havia um morto. Amém? Ele atingiu, ele tocou, ele matou os filhos os primeiros primogênitos, os primogênitos de Israel, mas, como Deus havia anunciado, nenhum israelita foi tocado. Onde havia a marca do cordeiro, onde havia o sangue, o destruidor não pôde passar, não pôde tocar. Ele teve que pular. Esse é o significado da Páscoa, né? Que é passar por cima, não é isso? Então, ele não tocou. Onde tinha a marca do cordeiro, ele não tocou. Querido, nós somos os israelitas espirituais. E Deus tem uma aliança comigo e com você. Mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós falhamos e ficamos sujeitos à correção divina, Ele não nos abandona. Todavia, é bom lembrarmos que Deus só tem compromisso com aquele que está debaixo da sua autoridade e da sua direção. Então é fácil você dizer que Deus está comigo, Deus me guarda e me protege. Sim, desde que você esteja debaixo da sua direção e esteja caminhando segundo as suas orientações. Amém? Eu não sei quais foram as tuas lutas e os teus desafios nesse ano que passou. Cada um teve a sua, cada um de uma forma mais intensa do que outro. Mas uma coisa eu posso te garantir, se você está aqui hoje, fevereiro de 2021, é porque o Senhor esteve com você. Muitas pessoas, milhares de pessoas não venceram o ano passado, né? Não chegaram até o momento. Então creia, o Senhor está com você, o Senhor está comigo, amém? Aleluias, e Ele quer mais, o Senhor esteve com você e Ele quer te abençoar e te guardar, Ele quer te restaurar. Nesse ano de 2021, Ele quer te proteger. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, talvez em 2020, você foi um daqueles como Gideão. Você teve que malhar o teu trigo no lagar, por causa das investidas do inimigo na sua vida. Mas você venceu. Mas você venceu. Talvez você tenha se sentido escravo em alguma área, talvez no trabalho, nas finanças, nas enfermidades. Talvez você chegou a pensar em desistir dos seus planos. Quantas pessoas não fizeram isso? Quando entrou essa pandemia, pensaram assim, não tem jeito, vou desistir. Oh, Deus! Talvez você tenha desistido das promessas do Senhor para a sua vida. Mas o Senhor me envia aqui nesse dia para te dizer que nós estamos no Kairós de Deus. O tempo de Deus para a sua vida chegou.
Aleluia! A bênção do Senhor já foi liberada. Oh, a proteção e a restauração e a restituição, oh, Deus, já foram determinadas. Então, se você teve perca, se você teve problemas, saiba que Deus está no controle e que já foi liberado a tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Mas para viver o novo de Deus em 2021, ou melhor, você vai viver o novo de Deus em 2021, sabe por quê? Porque depois de um deserto, depois de um período de aflição, depois de um deserto, sempre há um oásis a te esperar. Saibam disso. Nenhuma aflição, nenhum problema lhe dura para sempre. Então, apesar de tudo isso, lembre-se, vai chegar o momento da bonança. Vai chegar o momento de você ter água depois de tanto tempo no deserto. Amém? Não desistam dos seus projetos. Talvez aos vossos olhos eles tenham sido interrompidos, como os israelitas pensaram que tiveram também os seus sonhos interrompidos, mas a promessa para eles se cumpriu e a sua também se cumprirá. Elas não podem ser canceladas, porque aquele que prometeu é justo e fiel para fazê-lo acontecer. Amém? Oh, Deus! Queridos, se os seus projetos vêm do Senhor, não tenha dúvidas, eles vão se cumprir, eles serão alcançados. A nossa proteção, ela vem do Senhor. Amém? A nossa proteção, ela vem do Senhor. E partindo desse princípio, nós veremos algumas atitudes que precisamos colocar em prática para garantir essa proteção sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. A primeira atitude é vigiar. Nós precisamos vigiar. Vigiar significa observar, estar em atenção, estar em alerta, acordado. Para quê? Para evitarmos, para prevenirmos contra algum tipo de comportamento negligente que venha nos levar a cair em ciladas do inimigo, em cairmos em tentação. E digo mais, tem muitas pessoas que estão em profundo sono espiritual, não estão vigiando, e o inimigo só está esperando uma brecha. Jesus disse: orai e vigiais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar. 1 Pedro está escrito, 1 Pedro 5,8: sê sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas em compensação, o Salmo de número 34:7 diz uma coisa tremenda aqui, olha: todavia para aqueles que vigiam e temem ao Senhor, o nosso adversário não pode tocar, porque o anjo do Senhor acampa ao redor e os livra. Ah, meus queridos, essa é uma promessa tremenda. Oh, Deus! Mesmo que o inimigo, como o leão, que ele não é, está nos rodeando, mas para aquele que está firme na palavra, aquele que busca o Senhor, nós temos a garantia dessa proteção. Queridos, o mal ele pode chegar à nossa vida por diversas vias. Ele pode chegar através dos nossos pensamentos. E nós precisamos ter cuidado, porque nossa mente é muito criativa, e pensamentos eles vêm e vão. Existe uma frase, que eu não sei de quem, que diz o seguinte: que nós não podemos controlar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. O que é isso, meus queridos? Pensamentos eles vêm, mas nós temos que vigiar e cuidar para que eles não cheguem ao nosso coração e se instale e culmine no pecado.
Amém? Eles vêm através da nossa visão. A palavra de Deus diz que se nossos olhos forem bons, nosso corpo estará em luz, né? Mas se nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas. Então nós temos que vigiar o que é que nós estamos olhando. O que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo dia a dia? Olhar é uma coisa e ver é outra. Às vezes a gente olha e tem que desviar, porque não dá para fixar o olhar. Ou a outra coisa que pode, outra via que pode chegar até nós o mal, é a nossa audição. Nós ouvimos muitas coisas nesse mundo. Nós temos que ter a capacidade, nós temos que vigiar para podermos saber o que vem de Deus e o que vem do inimigo, para a gente reter só aquilo que é bom. Também pode chegar o nosso mal através da nossa boca, nós temos que vigiar a fala, porque da mesma boca procede bênção e maldição. Se nós declararmos palavras boas, palavras de bênção, isso vai retornar da mesma forma para a nossa vida. Mas se nós somos aquelas pessoas que só declaramos o mal, só declaramos coisa ruim, só declaramos a incerteza das coisas, o medo, vai vir tudo de volta para nós. Então temos que ter cuidado com isso, com a nossa boca. Também nós precisamos de vigiar com sentido a nossas mãos, o que nós fazemos, onde nós colocamos as nossas mãos. Nós não podemos usar as nossas mãos para acabar de jogar o nosso irmão no abismo, mas pelo contrário, nós temos que levantar, usar nossas mãos para resgatar, para ajudar as pessoas. Nós precisamos também de tomar cuidado com nossos pés. Onde é que nós andamos? Tem pessoas que se acham super espiritual, que ele pode entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que ele não será tocado. Eu concordo até certo ponto. Mas quando a pessoa começa a fazer uso, uma hora ele vai cair. Porque é muito mais fácil você levar a igreja para o mundo do que trazer o mundo para a igreja. Então, cuidado onde nós andamos. Nós precisamos vigiar onde é que nós estamos caminhando, com quem e onde nós estamos caminhando. É preciso estarmos vigilantes e fecharmos essas entradas para o maligno, pois ela chega de maneira disfarçada, como algo inofensivo, camuflado, e quando acordamos, já foi grande e muitas vezes irreparável o estrago que ela fez. Queridos, nós precisamos de vigiar e precisamos de orar. E na oração, que em primeiro lugar, não são palavras programadas, palavras bonitas, mas antes de tudo, um diálogo informal, sem reserva entre o homem e Deus. Ele nos fala através da sua palavra e nós falamos com ele através da oração. O verdadeiro cristão, ele precisa de ter a oração como uma prática constante na sua vida. A oração, ela não pode ser deixada como a última opção. A oração, ela não pode ser pronto-socorro. Querido, nós precisamos de ter reserva de oração com Deus, porque tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem sequer orar. Mas quando nós temos essa prática de oração, nós temos uma reserva com Deus. Abraão, Isaac e Jacó, eles oraram. Moisés e Josué sempre oraram. O profeta Elias é um dos mais lembrados quando o assunto é oração. O livro de Salmo, ele reúne a maior coletânea de orações da Bíblia. O próprio Jesus buscava o Pai em oração. E ele deixou o Pai Nosso para nós, que é uma oração tremenda, e que num determinado ponto dela, ela nos mostra de como a oração nos livra de todo o mal. Lá no Salmo 32,6 diz assim: portanto que todos que são santos orem ao Senhor enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. É exatamente aquilo que eu falei, reserva de oração, né? Porque quando o mal chegar, ela não nos vai atingir. Tem pessoas, queridos, que não oram e usam a justificativa de que eu não sei orar.
Eu concordo, sim. Tem verdade nisso aí. E qual que é essa verdade? A verdade é que realmente ninguém sabe orar. E é por isso que Deus nos providenciou o Espírito Santo, que, segundo a palavra, é aquele que conserta as nossas orações e leva ela de acordo com o que Deus deseja ouvir. Amém? Romanos 8:26, Vini, por favor, coloca para nós aí na tela. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Então, queridos, olha lá. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, saiba, querido, nós temos um ajudador. Nós temos um ajudador. Oh, Deus! A Bíblia também ela nos fala de orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é ficar o dia todo de joelho, mas é um estado de estar constantemente na presença do Senhor. E isso é tão importante, porque em toda decisão que nós vamos tomar, nós buscamos a direção do Senhor. E nós atraímos a presença dEle. Então isso é viver em oração incessante. Nós precisamos disso, meus queridos. Nós precisamos ser gratos diariamente por tudo, pelos livramentos que o Senhor nos concede, inclusive aqueles que a gente nem sequer tem conhecimento. A nossa proteção, ela vem do Senhor. Precisamos vigiar, precisamos de orar, mas também precisamos de confiar em Deus e não em nós mesmos. Confiar em Deus é entregar nas suas mãos o nosso ser, é declarar a nossa dependência, é acreditar no seu amor, é reconhecer que Ele sempre tem o melhor para nós. Na vida secular, não é comum a gente se decepcionar com as pessoas ou com nós mesmos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos decepciona. Então, nesse você pode confiar. Nesse eu posso confiar. Amém? Aleluias. Salmo 91:4, Vini, por favor. O Salmo 91, queridos, é uma exaltação à proteção do Senhor, aquele que nele coloca a sua confiança. Olha o que está escrito ali no Salmo 91:4. Aquele que habita, ou melhor, Ele te cobre com tuas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio, e sua verdade é escudo e broquel. Eu queria que os irmãos observassem que quando ele fala de escudo, ele está usando uma linguagem militar, ou seja, é a proteção do soldado. E o Senhor nos guarda com essa proteção. Nós estamos protegidos, né? Nós estamos guardados. Queridos, quem confia na palavra de Deus e nele não entra em desespero quando tudo à sua volta parece desmoronar. Salmo 119, 165 fala exatamente sobre isso. Essa pandemia, ela tem nos deixado um pouco neuróticos, ou até muito, depende de cada pessoa, né? O uso da máscara e o distanciamento é algo que nós fazemos, devemos fazer, até porque nós precisamos de obedecer às autoridades e nos foi delegado que fizessem isso, tá certo? Mas tem uma coisa, pode ser que nós nos livramos da enfermidade, do Covid em si, fazendo essas duas coisas. Mas e as outras enfermidades? E os acidentes? E os problemas nas nossas finanças? E os problemas na família? Isso vai resolver? Querido, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oh Deus, se Deus não nos proteger, olha só, em vão será todo esse cuidado que nós temos com essa pandemia. Nós fazemos isso sim, mas a nossa proteção vem do Senhor. Aleluias.
Muitas pessoas se decepcionam por colocar a sua confiança em si mesmo e nos homens, por confiar na sua força física, confiar no seu status, confiar nas suas finanças. Isso é um grande problema. Por quê? Porque o dinheiro, ele não salva a vida, ele não restaura a vida. O dinheiro, ele não nos livra dos acidentes, ele não nos livra de outras enfermidades. Nada disso pode resolver a sua situação se Deus, o Criador, o dono de todas as coisas, não estiver contigo. Nós somos falhos e frágeis, a sabedoria terrena, ela é diabólica. Oh, Deus! Vamos lá no Salmo, em Isaías 31:1. Vamos ver o que está lá. Olha que interessante aqui a questão da confiança, de confiar em Deus, em confiar, ou confiar nas coisas, confiar no poder. Olha o que está escrito ali, ó. Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confianças em carros por serem muitos, e nos cavaleiros por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam no Senhor. Queridos, nada disso vai nos livrar da mão dos inimigos. Precisamos saber que Ele, o Senhor, é o único que pode nos dar segurança. Amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor Jesus. A nossa proteção, ela vem do Senhor. Precisamos vigiar, precisamos de orar. Precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. E precisamos de ouvir e obedecer à voz do Senhor. Nós já ouvimos de manhã aqui muita coisa sobre obediência, né? E é isso que nós precisamos. É interessante, vamos lá para o verso 23 do texto que nós acabamos de ler, Vini. Lá há algo muito interessante. Verso 23, Êxodo 12, 23. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar para ferir vossas casas, ou vossas casas para vos ferir. Ok. Somente aí, Vini. A pergunta que eu te faço é, por que Deus queria ver, ou tinha que ver o sangue nos umbrais, nas portas dos hebreus? Deus não é onisciente? Ele não pode ver todas as coisas? Então por que tinha que ver o sangue ali? Queridos, a resposta é que Deus não estava nem aí para sangue. O que Deus estava querendo é ver a obediência daquele povo. É se eles iam cumprir aquilo que foi determinado. O sangue era apenas um sinal da obediência deles. Quando eles passassem o sangue ali, eles estavam dizendo para Deus, nós obedecemos a sua instrução. E é por isso que a Bíblia diz que vale mais obedecer do que sacrificar. O que Deus quer não é o sacrifício, é a obediência. Saber ouvir, queridos, e obedecer nos leva a ter comunhão com Deus. E é exatamente ter harmonia com Ele, na maneira dele sentir, de pensar e de agir. A obediência nos leva a isso. Na prática, estar diariamente em contato com Ele, é saber quais são as suas vontades para a nossa vida. Num relacionamento sadio é preciso saber ouvir. Muitos atritos familiares seriam evitados se houvesse diálogo, se houvesse ouvidos para ouvir o seu parceiro.
No relacionamento em marido e mulher, muitas vezes um tem que ceder porque para não desagradar ao outro em algo que ele não goste. Então alguém tem que ceder. Com Deus, querido, não é diferente. Para termos comunhão com Ele, nós precisamos, entre outras coisas, nós precisamos de ter relacionamento com Ele, de gastar tempo na sua presença. Se nós queremos ter um relacionamento sadio com Deus, nós precisamos de gastar tempo com Ele. Não há relacionamento sadio se você não gasta tempo junto. Famílias, muitas vezes, entendeu, que moram debaixo do mesmo teto e passam dias, meses, sem ver a outra pessoa, sem falar. Esse é um relacionamento que está sendo destruído. E com Deus não é diferente. Êxodo 12, 28. O último verso que nós lemos. Lá fala algo interessante também. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Há outra versão que diz que eles foram e fizeram tudo o que Deus ordenara. Então a minha pergunta para você é: Deus prometeu guardar aquele povo, Deus prometeu a proteção daquele povo, mas será que se eles não tivessem feito tudo de acordo com as instruções, eles estariam protegidos? Essa palavra é para mim e para você nessa manhã. Ele nos promete proteção, nos guardar, nos livrar. Mas será que nós estamos fazendo tudo o que Ele tem nos ordenado? Aleluias. Deus tinha um plano de proteção para o seu povo. Mas desde que eles fossem obedientes, só assim eles estariam protegidos. Um dos grandes problemas que enfrentamos é a desobediência. A obediência é um problema seríssimo. Nós não gostamos de obedecer, porque a obediência não é concordar com quem direciona as ordens. Obediência é submeter, independente do que a gente pensa. E com o Senhor é a mesma coisa. Quando Ele determina algo para nós, nós precisamos obedecer. Isso é submeter, mesmo que nós pensamos que não está de acordo, que não vai ser da melhor maneira, mas nós temos que nos submeter. Isso é a verdadeira obediência. Amém? Queridos, a nossa proteção ela vem do Senhor. Nós precisamos vigiar, precisamos de orar, precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Precisamos obedecer, ouvir e obedecer a sua voz. E por fim, nós precisamos de valorizar a sua presença. Valorizar a sua presença. Eu seria hipócrita se eu dissesse nessa manhã ou nessa tarde de que nesse ano de 2021 nós não iríamos ter nenhum problema, não iríamos passar por nenhum desafio. Porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Como eu poderia dizer o contrário? Mas Ele também disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, da mesma forma, nós venceremos. Amém? Como é bom estar na presença de Deus. Nela nós encontramos vida, abrigo, paz, consolo, descanso, encorajamento, conforto. Aleluias. Aleluias. No abrigo da sua presença, o Senhor nos esconde dos planos malvados e das palavras mentirosas dos homens. A minha pergunta, queridos, para você nessa noite: você tem valorizado a presença de Deus? Você tem observado o que a presença de Deus tem feito na sua vida, na vida do seu irmão?
Ou você só tem usufruído das bênçãos sem se importar com a presença? Muitas vezes, nós valorizamos a nuvem, nós valorizamos a coluna de fogo, mas nos esquecemos que a presença de Deus está tanto na nuvem quanto na coluna de fogo. Muitas pessoas se satisfazem apenas com a nuvem e com a coluna de fogo. Mas outros querem mais, querem ser tocados pela sua presença. A profundidade do nosso relacionamento com Deus depende da nossa fome pela sua presença. Quanto mais aproximamos dele, mais ele se revela a nós. Queridos, eu não sei quem conhece aqui as quedas do Niagara Falls, divisa do Canadá com os Estados Unidos. Eu tive a grata satisfação de poder estar ali 2 vezes, uma no inverno e outra no verão. E é muito interessante porque tem pessoas que vão até Niagara, ou vão até Buffalo, que é a cidade vizinha, né? E alugam ali um belíssimo apartamento e dali eles contemplam as quedas do Niagara. Já tem outros que preferem caminhar e ir até as margens do rio e ver a beleza daquelas cataratas. Mas existem alguns que não se satisfazem com isso. Eles descem no elevador, no leito do rio, entram num barco, vestem uma roupa para se proteger das águas que vão espirrar neles. E esse barco vai quase embaixo da cachoeira. Assim é a nossa vida espiritual, queridos. Tem pessoas que satisfazem apenas pelo que vê, mas tem pessoas que querem ver e ouvir. Tem pessoas que querem ver, ouvir, mas querem ser tocadas. Então você que decide quanto de intimidade você quer com Deus. Será que você está satisfeito de ficar só na janela do apartamento, olhando as quedas do Niágara, ou você quer entrar naquele barco, chegar lá de baixo e ver e sentir as águas tocando no seu corpo? Então você define qual o tipo de relacionamento que você quer com Deus, buscando, através da intensidade da sua busca. Amém? Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio dos homens. A Arca da Aliança era a garantia da proteção de Deus ao seu povo. Querido, nós enfrentamos dificuldades, desafios e lutas. A diferença é se estamos ou não junto da presença de Deus. Se você está na presença, nenhum desafio pode ser maior do que você. Nenhum desafio vai te derrubar, porque aquele que está com você é maior. Aleluia. Aquele que está com você vai fazer você superar. Amém? Aleluias. Aleluia, aleluia. Oh, Deus tremendo. Se Deus está conosco, o vento pode soprar, o mar pode agitar, os leões podem rugir. Pode. Oh, Deus. A fornalha pode aquecer, mas nenhum mal vos sucederá. Nenhum mal vos sucederá. Noé e a sua família sobreviveram porque estavam dentro da arca, na presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram porque o Senhor estava com eles dentro da fornalha. Oh, meu Deus! Os leões não atacaram a Daniel porque o Senhor passou a noite com ele. O barco dos discípulos não naufragou porque o Senhor estava ali com eles. E até mesmo a fragata em que Paulo estava navegando, apesar dela ser destruída pela tempestade, ele e os seus companheiros não foram tocados, porque a presença de Deus estava com Paulo, estava naquele lugar. Então, queridos, se a presença de Deus estiver comigo e com você, a tempestade virá, mas ela não poderá contra nós, porque aquele que está conosco é maior. Amém? Aleluias.
E nós cantamos aqui nessa manhã, e eu gostaria de citar aqui o Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Essa é a oração do salmista. Davi valorizava a presença de Deus. Valorize a presença de Deus, meus queridos. Valorize o momento do louvor. Valorize o seu devocional com Deus. Como é bom acordar pela manhã e a primeira coisa é falar com Deus. É buscar a proteção do Senhor. Valorize seu tempo na casa de Deus, na presença do Senhor. Não venha aqui nesse lugar apenas como cerimônia, não venha aqui apenas como um compromisso, mas venha e valorize a presença do Senhor. E precisamos de cuidar de uma coisa, que às vezes até nós valorizamos a presença do Senhor, mas ela se torna tão comum na nossa vida, que nós passamos a banalizar. Nós passamos a não dar a importância que ela merece, a importância que é devida. E não foi assim que aconteceu com aqueles que transportavam a Arca da Aliança sobre carro de boi? Banalizaram a presença. Eles já estavam tão acostumados com ela, que eles já não tinham o mesmo respeito, já não tinham aquele mesmo cuidado. Então que tenhamos cuidado, valorizar a presença, não deixar que ela seja banalizada. Não podemos acostumar com a presença de tal forma que ela venha a passar por desapercebida ou ser tratada com desleixo. A presença precisa mexer com o nosso ser, com a nossa emoção. O tratamento que der a ela poderá nos trazer vitória ou derrota, sucesso ou fracasso, vida ou morte. Então é sério, queridos. Nós precisamos de valorizar e ter o cuidado para não banalizar, porque nela está os dois opostos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu estou encerrando essa mensagem. Precisamos nos cuidar dessa forma, porque dependendo do tratamento que nós dermos à presença de Deus, depende o nosso sucesso, depende da nossa conquista, depende da nossa derrota ou da nossa vitória. Então valorizemos a presença do Senhor. Queridos, a nossa promessa, ela vem do Senhor. A nossa proteção vem do Senhor. Se a nossa proteção vem do Senhor, nós estamos tranquilos e certos de que nada pode nos destruir. Amém? O nosso Deus e Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Não há outro lugar mais seguro que estar na tua presença. Precisamos diariamente da vigilância e da oração. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. Porque, como nós já sabemos, nós somos falhos. Nós não sabemos o que queremos, nós não sabemos o que é bom para nós. Precisamos de saber ouvir e obedecer às suas instruções. Valorizar a sua presença. Queridos, para todo aquele que vive segundo esses princípios, mesmo que as tempestades da vida te alcancem, porque nenhum de nós estamos livres dela, mas nada o poderá destruir. Pois o Senhor está com ele, protegendo, guardando e livrando de todo o mal. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde nesse dia, nessa semana.
nesse ano de 2021, e que você busque Ele com intensidade, porque à medida que você busca, Ele se revela a ti. Valorize a presença, porque ela faz toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Eu passo.